Glória a Jesus. Eu quero aproveitar esse momento antes de nós irmos para a palavra. Tem alguns recados que me foram deixados aqui para estar passando para os irmãos, alguns que não foram gravados, que não tinha ali no começo do culto. Pastor Melchior passou de que nós ainda temos algumas vagas abertas para o Start, nossa porta de entrada no conhecimento, né? O Start. E vai ser no dia 3, pastor, 3 de setembro, quinta-feira, 19h30, vai iniciar um novo ciclo, uma nova turma. Então, nós já temos bastante inscritos, mas ainda temos algumas vagas. Você pode falar com o pastor Melchior no final, ele está aqui na frente. Se não identificar eles, assim, mas eu quero participar desse Start aí, você pode procurar qualquer um dos obreiros que eles vão indicar aonde você pode conversar com o pastor, certo? Aqui, no dia 28/8, que vai ser a última sexta-feira deste mês, às 19h30, nós vamos ter o nosso encontro de mulheres, que vai estar acontecendo aqui. Eventualmente, nas sextas-feiras, né, em alguns meses alternados, nós temos esse encontro, e é sempre um encontro muito marcante. Então, se você não fez sua inscrição ainda, hoje, as nossas irmãs estarão ali no fundo, naquela mesinha ali, e elas vão estar disponibilizando máquina de cartão, você pode pagar no crédito, Pix, débito, enfim, como ficar melhor. São R$40 para esse evento, porque vai ter uma rodada de pizza aí, que o chefe Jorge vai estar fazendo. Então, vai ter alimento para tudo que é gosto. Vai ter para o espiritual, vai ter para o físico também. Eu nem preciso falar, né? Coisa de crente esse negócio de comer muito, né? Tem que vigiar isso aí, hein? Tem que vigiar isso aí, que não está certo. Mas sempre tem comunhão, né? Sempre tem comunhão. E aí nós proporcionamos isso. E aí você nos ajuda para que nós possamos fazer esse momento bem especial. A pastora Débora de Curitiba vai estar aqui ministrando. Vai ser bênção demais. Sempre é, né? Quem já conhece a pastora Débora, uma bênção de Deus. E eu tenho certeza que você vai ter um tempo de crescimento, um tempo muito, muito abençoado aqui. Então não esqueça, no final passa ali, você pode estar fazendo então a sua inscrição. Temos ainda algumas vagas para o retiro de adolescentes que vai acontecer. Você também pode procurar as nossas lideranças de adolescentes. Não deixe seu filho ficar sem essa oportunidade de participar de um retiro. E se você de repente não tem filhos adolescentes, mas você quiser abençoar um adolescente, nós temos pais que às vezes têm 3 filhos que estão dentro dessa faixa etária, 2 filhos. E se você quiser abençoar uma dessas crianças, fale conosco. Você vai patrocinar uma dessas crianças, para um desses adolescentes, para que eles possam participar lá também. Amém. Eu quero pedir à igreja que possa colocar-se de pé só um pouquinho, porque veio um pedido aqui de oração, e eu entendo, nós recebemos vários pedidos de oração. Nós colocamos na nossa intercessão, nós sempre oramos. Mas nós temos acompanhado um caso grave de um garoto de 15 anos, chamado Paulo Ricardo, que está na UTI, entubado, em estado gravíssimo. Tudo começou com uma crise de asma, mas evoluiu para algo ruim, eles não conseguem entender o que é. E se ele não melhorar até domingo, precisará fazer uma traqueostomia. O caso vem se agravando, mas alguém pela fé pediu para que a gente orasse. E eu sei que nós temos um histórico aqui de clamar ao Senhor e o Senhor responder. Porque é isso que a palavra nos ensina. Eu queria pedir agora que você pudesse. Eu sei que se você tem filhos dessa idade, você se identifica rapidamente e pensa, se fosse o meu filho. Mas qualquer pessoa que está aqui agora, neste momento, eu quero que você possa usar de misericórdia, colocar o teu coração neste momento em oração juntamente comigo. E nós queremos declarar uma palavra sobre o hospital onde está o Paulo Ricardo agora, Pai, em nome de Jesus. E nós levantamos, Senhor, meu Deus, as nossas mãos, levantamos a nossa voz e nós queremos declarar em unidade neste momento.
Senhor, segundo a fé de quem vem pedindo oração, Senhor, junto com a nossa fé, que cremos num Deus Todo-Poderoso, nós liberamos uma palavra de cura, nós liberamos uma palavra, Senhor, sobre o hospital agora, onde ele está, o leito, aonde ele está, Senhor, visita agora neste momento, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, e restaura aquele adolescente, restaura, Senhor, e que para a família seja notório, que o poder da oração esteve, Senhor, agindo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pelo milagre. Entra, Senhor, em toda parte respiratória, em todo o sistema respiratório, vai limpando todos os alvéolos, vai limpando, Senhor, todos os brônquios, que neste momento passe pela traqueia, passe por todo o sistema, e que haja uma limpeza completa, a ponto da medicina não saber explicar. Nós oramos, Senhor, e nós declaramos numa só fé o teu poder sobre essa vida, em nome de Jesus Cristo. E como nós cremos, nós aplaudimos o Senhor. Cremos já, Senhor, na vitória. Louvado seja Deus para sempre. Obrigado, igreja, obrigado. Pode tomar seu assento. Tinha mais um recadinho aqui, né? Que hoje não vai ter pastel aqui no final do culto, e que também não vai ter. E que tem algumas peças ainda no nosso bazar missionário. Você sabe, você faz ali, você compra no bazar missionário, você abençoa a obra missionária. Então, se você tem desconto aí, é bênção demais esse bazar. Queridos, quero fazer menção da palavra do Senhor, que está em 2º livro dos Reis, capítulo 18, de versículos 1 em diante. Pode abrir a sua Bíblia. Faço também menção nessa noite de um amigo que veio me visitar e me honrar aqui, Pastor Fopa. Pastor Fopa, que está aqui à frente, veio acompanhado pelo Johnny e pelo Virgílio, que estão ajudando ele, né, nessa luta, né? Estão numa peleja aqui, né? O Pastor Fopa, nesse pleito desse ano, concorre também a um cargo de deputado estadual para servir Santa Catarina, e passando aqui pela região, né, conseguiu passar aqui para estar cultuando conosco. Deus abençoe. Pois nós vamos estar orando também pela vida do pastor, para que Deus seja contigo por onde quer que fores. 2º livro dos Reis, capítulo 18, verso 1 em diante. Eu vou fazer a leitura aqui e depois nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Diz assim o texto: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até lá, naquela época, os israelitas ainda queimavam incenso, e ela era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e ele deixou de submeter-se. Até aqui só o texto. Eu desafio você, inclusive, a ler esse texto em casa, completo. Porque esse é o tipo de texto que nos traz grandes ensinamentos. Só nos primeiros 7 versículos que nós lemos aqui, nós já percebemos de que ele era um rei diferente, a ponto da Bíblia pontuar de que ele era top, de que ele era um cara bom, diferente do seu pai, diferente de algumas pessoas que passaram por ali. Era um rei bom. Se você continua a ler o texto, e se você conhece um pouquinho do contexto histórico, o Império Assírio tinha crescido demais. Já tinha conquistado a Síria, que a Síria e Síria são coisas diferentes. Tinha conquistado a Síria,
já tinha conquistado Israel, que era o reino do norte. Mas Judá ainda pagava tributos, ou seja, eles estavam pagando esse tributo para que eles não fossem invadidos. Mas era muito ouro, era muita prata que ia para lá. E eles estavam já esgoelados com isso. Mas a administração que tinha antes, a administração governamental, entendeu de que era melhor fazer isso, negociar com o inimigo, negociar com o terrorista. Era melhor do que buscar a Deus. O que acontece é que quando esse jovem de 25 anos assume o reinado, ele entende que precisa fazer alguma coisa. E ele começa do jeito certo. Ele começa limpando a casa. Ele começa fazendo uma grande reformulação em tudo. E é interessante porque aqui esse texto fala, na continuidade, de que Judá vai ser cercada. Porque o grande exército da Assíria não gostou quando eles cortaram essa relação. E eles vêm, ele está cercado. E aí você pode pensar, mas pastor, eu não estou entendendo o texto, sabe por quê? Porque aqui está dizendo que ele fez tudo o que agradava o Senhor, Deus era com ele, Deus amava ele, e agora ele vai estar cercado pelo inimigo. E os cercos da época eram terríveis, porque eles cercavam, cortavam água, cortavam comida, e as pessoas morriam à míngua dentro dos muros da cidade. Morriam. Tem relato bíblico de que as pessoas comiam fezes de tanta fome e coisas até piores. E como nós podemos entender que depois de um elogio extraordinário que aparece do versículo 5 até o 7, falando de tudo aquilo que Deus considerava Ezequias, a Síria está na porta. E aqui chega a primeira lição. Não quer dizer que pelo fato de você alinhar a tua vida, não vai ter alguns cercos. Não vai ter alguns momentos em que as coisas parecem que estão dando tudo errado. E é essa batalha que importa. Não é nem a batalha que está fora que nós estamos olhando para ela, mas a batalha que começa aqui dentro. A batalha que começa no nosso interior, a partir do momento que nos achamos tão justos e de que estamos fazendo tudo certo. E por que as coisas não estão funcionando? Por que as coisas não estão avançando? Veja que Ezequias, ele herda um reino. Mas ao mesmo tempo que ele herdou um reino, ele herdou problemas do reino. Algumas pessoas vão entender muito bem o que eu estou falando aqui. Nós recebemos muita história antes mesmo de nós escrevermos a nossa, não é assim? Recebemos coisas familiares, alguns padrões da nossa família, nós recebemos formas como nós lidamos com pessoas, formas como nós lidamos com dinheiro, com os nossos sentimentos, com os nossos medos, seja os nossos silêncios, as nossas crenças, nós herdamos essas coisas. Isso vem de família já. Tem algumas coisas que você não pediu, você simplesmente recebeu. E você não gosta, mas alguém diz assim, cara, você é a cara do seu pai. Você anda igual ao seu pai, você faz igual ao seu pai. Eu não quero que... Muitas vezes eu não quero que me compare com esse homem. Tem um problema sério de paternidade ali. Mas reproduzimos muito daquilo que recebemos de herança. Mesmo que a gente não queira. E algumas vezes nós recebemos herança, outras vezes nós recebemos dívidas como herança. Também acontece. Mas precisamos aprender a lidar com isso. E a maturidade não é nem negar o que nós recebemos. Não recebo. Maturidade é saber, eu recebi isso, mas eu não vou passar para diante. Isso morre aqui, isso acaba aqui. Essa maldição não vai continuar na minha família. Chegou até aqui, mas parou aqui. Os meus filhos não sofrerão disso. Eu sei que todos os meus irmãos estão reproduzindo, mas eu não vou reproduzir o que eu vi nos meus pais. Eu não vou reproduzir o que eu vi nos meus avós. Eu não vou dar continuidade nisso. E por que eu estou falando? Porque quando Ezequias pega Judá, era cheio de altares a deuses estranhos. Estava tudo uma bagunça. Ele podia dizer assim, meu pai sempre fez desse jeito e a coisa foi, então vamos dar continuidade, que em time que está se mexendo, não. Em time que está ganhando não se mexe. Time que não está se mexendo tem que mexer, né? Não se mexe. Mas ele resolve fazer algo. E no momento em que ele resolve fazer algo, ele começa uma limpeza. E depois que essa limpeza acontece interiormente, dentro de Judá,
ele começa a perceber: não, nós não podemos viver da maneira como nós estamos vivendo. E ele corta essa relação com a Síria. Ele diz: eu não vou mais me prostrar diante da Síria. Remove os altares, quebra as colunas, derruba postes sagrados. E tem uma parte nesse texto aqui que me chamou muito a atenção. É quando ele diz: ele destruiu a serpente de bronze que foi erguida por Moisés. E aqui, cara, é quase uma mensagem dentro da mensagem isso aqui. Por quê? Quem foi que levantou essa serpente de bronze? Moisés. Quem era Moisés? Era o cara. Era simplesmente o maior entre todos aqueles que foram profetas, que foram líderes. Ele era o maior. Ele deixou a lei. A serpente de bronze, para quem não sabe, em Números 21, quando o povo murmurou, Deus permitiu que várias serpentes viessem e picassem o povo começou a morrer, clamar a Moisés. Moisés foi lá e pediu ao Senhor, o Senhor disse a ele: faz uma serpente de bronze, levanta numa haste, e todo aquele que olhar para ela será curado. As pessoas eram mordidas pelas serpentes, olhavam para a serpente de bronze e elas eram curadas. Deus teve misericórdia do povo. E ele criou um artifício que viria a ser depois uma tipologia de Cristo. Mas Jesus não pode, né? Cristo com serpente? Não, serpente é o diabo, pastor. Preciso ensinar o senhor. A serpente, ela é um símbolo de maldição. E aí quando você vai para as cartas de Paulo, ele diz: ele se fez maldição por nós. O bronze era um símbolo de juízo, e o juízo estava sobre ele. Por isso que lá em 3:14 de João diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem há de ser levantado também. Mas quando nós continuamos o texto, a gente vai entender: para que todo aquele que nele creia, aleluia, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquela serpente de bronze que naquele momento da história foi tão importante, quem poderia dizer que não havia cura? Quem poderia dizer? Mas foi momentâneo, foi naquele momento. Só que depois disso criaram uma idolatria em cima da serpente. Já tinha até nome, Neustan, agora é o nome dela. E queimavam incenso para a serpente. E eu preciso frisar isso porque nós temos um costume de idolatrar coisas boas, sabe? Algumas coisas que Deus faz na nossa vida e Deus utiliza a vida do pastor meu, que para orar por mim eu sou curado. Pronto, agora é só a oração dele que cura. Virou meu guru. Qualquer coisa agora, pastor, eu preciso de uma direção, porque aquela vez o senhor orou por mim, deu tudo certo, agora eu preciso que o senhor diga. E a pessoa começa a fazer uma idolatria. É uma idolatria pelo ministério, é uma idolatria pela igreja, é uma idolatria por pessoas, por uma experiência espiritual. Você jejuou e funcionou, aí você começa a receitar para todo mundo: não, esse jejum aqui tu tem que fazer, mas são 24 dias e meio de jejum. Porque tem dessas coisas também. Não que o jejum não faça bem, é claro que faz bem, oração faz bem, leitura da palavra faz bem, mas tem algumas coisas que Deus te entregou naquele momento. Nós fazemos 21 dias de oração, porque Daniel fez. Sim, ele fez, as pessoas usam isso, mas se tivesse o anjo não chegado no 21º, ele ia fazer 22, 23, 24, ele ia continuar orando até que o Senhor respondesse ele. Cuidado, porque não é a fórmula que aconteceu aqui que vai acontecer aqui. A maneira como Deus te respondeu há um ano atrás vai ser uma maneira diferente que Deus vai te responder hoje. E às vezes nós ficamos apegados a algumas coisas. E a idolatria começa quando algo que deveria apontar para Deus começa a substituir Deus. Aquela serpente era para apontar para Cristo, mas agora eles estavam apontando a sua fé naquela serpente. E eu vejo que ainda hoje nós apontamos a nossa fé para algumas coisas. Se eu tenho dinheiro, então eu estou seguro. Se eu não tenho, não tenho. Enquanto eu estiver nesse relacionamento, eu estou seguro. E nós colocamos algumas coisas aonde nós nos abalizamos. Mas quando você entende de que se você estiver em Cristo, então sim há uma firmeza. Ele colocou os meus pés sobre uma firme rocha. É essa rocha que nos dá base. Agora, ele começa a fazer essa limpeza e ele se rebela contra o rei da Síria. Versículo 7 diz isso: rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Ele
não queria mais continuar escravo. Ele não queria mais ter que ficar arrancando o ouro para entregar para o seu inimigo. Se você continuar no texto, como ele se rebelou, eles começaram a invadir as cidades de Judá, e eles levantaram em torno de, se não me engano aqui, 10 toneladas de prata, e 1,50 kg de ouro, para pagar de tributo. Nós não conseguimos nem imaginar o que é 1 tonelada de ouro. Isso aqui é só de arrancada, um tributo que ele teve que pagar. Diz a Bíblia que eles arrancaram da casa de Deus. Eles tiveram que arrancar ouro que tinha na casa de Deus, que Salomão tinha feito aquele templo suntuoso, para poder pagar tributo. Isso aqui é tão forte porque quando nós nos associamos ao inimigo, é exatamente isso que acontece. Nós começamos a pagar tributo. Nós começamos a pagar tributo ao inimigo. Nós pagamos com a nossa paz, nós pagamos com a nossa saúde, nós pagamos com o nosso casamento. Pagamos tributo por todas essas coisas. Pagamos com isso. E veja que aquilo que era do Senhor foi retirado do Senhor para entregar para o inimigo. Quantas vezes isso acontece? As pessoas não têm dinheiro às vezes para contribuir na igreja. Dizem, não posso. Por quê? Quantas vezes nós tiramos do ouro que é da casa do Senhor, nós colocamos na mão do inimigo. Agora Ezequias diz assim, não, isso não vai mais acontecer. Isso não pode mais acontecer. Eu não posso mais continuar dentro dessa associação. Eu não posso mais ficar dentro disso, porque os maus hábitos cobram tributos de nós. Eu não vou mais financiar aquilo que está me destruindo. Quantas pessoas que sabem que tem alguma coisa ali destruindo, mas elas continuam. Então não peça para Deus tirar de você uma coisa que você continua alimentando. O cara quer se libertar dos jogos online, que hoje, alguns anos atrás nós falaríamos uma coisa dessa, não faria sentido. Hoje há pessoas escravizadas nisso, perdendo casa, perdendo terreno, perdendo tudo, perdendo a família. Eu quero me libertar disso, mas hoje eu vou botar esse 100zão aqui para ver que vai que eu ganho, e daí eu já recupero. É a história de muita gente. Você continua financiando, tributando para o inimigo, achando que você vai se libertar dele. Rompe com isso hoje em nome de Jesus. Não continue alimentando o pecado, não continue alimentando a pornografia, não continue alimentando isso, porque senão não vai acontecer a libertação. A libertação acontece quando você rompe os laços com o inimigo, não paga mais tributo, você não está mais prostrado diante dele. Aleluia! O problema é que todo sistema resiste quando perde a fonte de alimentação. Quando eles perderam a fonte de alimentação deles, não, agora nós vamos lá e vamos quebrar tudo, e nós vamos entrar, porque isso aqui agora começou a assustar a gente. Enquanto eles estavam pagando o tributo, estava quietinho, estava tudo certo, mas agora não. E você vai perceber na sua vida, todas as vezes que você toma uma decisão de alguma mudança, alguma coisa se levanta. Alguma coisa vai se levantar. A pessoa estava fazendo tudo de errado. A pessoa chegava podre de bêbado em casa, usuário de droga, e todo mundo, ai meu Deus, tá desse jeito, meu. Aí o cara começou a ir na igreja, aí começou a mudar de vida, aí começa a se levantar. Agora vai mudar de religião. Mas agora vai ficar dando dinheiro para pastor. Mas agora vai ficar na igreja. Quando estava perdido, ninguém falava nada. Aí a pessoa muda de vida, aí tu percebe que só pode ser o diabo, né? Só pode ser o inimigo. A pessoa começa a se posicionar, estabelecer limite. Alguém já começa, tá mudado. E nunca é aquela coisa assim, né? Uau, tá mudado, que bom. Nunca tem esse tom. Você começa a assim, não, eu não gostaria. Alguém está falando da mulher alheia, você está ali, você é casado. Olha, gente, não é o tipo de conversa que eu... Olha só, ficou bobo agora. A pessoa começa a fazer algo pela vida. Às vezes, não, eu acho que eu preciso fazer uma terapia. Agora tudo é trauma, a culpa está no trauma. Sempre tem alguém tentando tirar a tua determinação.
Começa a organizar as finanças. Agora não sai mais, ó, mão de vaca, quer ficar rico. Aí, ó. Alguém deveria se alegrar contigo, oh, cara, bota as coisas em ordem mesmo, vai dar certo. Poxa, que legal, eu também preciso fazer isso, mas não. Tento fazer com que você saia da tua organização. E isso são as vozes do inimigo. Nós percebemos de que quando ele está perdendo o campo, ele sempre vai tentar te afrontar. E olha que Senaqueribe, que era o rei de lá, ele não conseguiu entrar na cidade. Ele ficou no cerco, mas ele começou a tentar entrar na mente. E é aqui que é o cerne da mensagem. Ele começa a tentar entrar na mente. Ele manda o seu general, que tem o nomezinho top, para você anotar, botar no próximo filho, Rabsaqué. Coisa linda. O Rabsaqué, vamos chamar ele de Rabi, para ficar mais fácil. Ele faz uma pergunta para intimidar. Ele consegue vir para uma audiência, ele diz assim: eu vou tentar mostrar como ele fez. Vocês estão confiando em quem? Vocês estão confiando em quem? Sabe quando vem a notícia ruim? Sabe quando vem um momento ruim, quando se levanta a luta, quando vem a notícia ou o diagnóstico que tu não queria, e você diz: não, eu preciso confiar no Senhor. Vem o inimigo dizendo assim: vai confiar em quem? Vai confiar em quem? E eles começam a dizer: vocês vão confiar no Egito, que vai ajudar vocês? Aquela cana quebrada. E eles começam a humilhar. Muitas vezes vem as pessoas tentando roubar a tua fé, dizendo assim: não vai confiar em igreja, não vai confiar em Deus, é oração, isso não dá nada, você tem que fazer isso. E começa a vir um monte de tipo de conselho, e geralmente é aqueles: submeta-se, aceita. E eles estavam tentando fazer com que o povo de Judá ficasse desestabilizado, que eles não conseguissem acreditar. Começam a entrar na mente deles: em quem vocês estão confiando? E a primeira arma que usam é a arma da dúvida. Você lembra como é que foi no Éden? É dúvida. Foi assim que Deus falou para vocês? Parece astuto, não? E é muito astuto. Não foi assim que Deus falou. Ou com o próprio Jesus, né? Se tu é o filho de Deus, é sempre numa tentativa de colocar uma dúvida, de fazer você duvidar de que você está na posição certa. Primeiro, nós pensamos que não estamos, por quê? Poxa, no momento que eu comecei na igreja, parece que a coisa piorou. Gente, eu fiz um propósito aí de ser fiel a Deus, ser um dizimista, ser um ofertante. Parece que agora está pior a minha situação. Dizem que é melhor, mas eu acho que não. Poxa, mas eu fiz um propósito que eu ia ser mais justo, que eu ia me libertar dos meus vícios. Lá em casa está piorando a coisa. E nós não conseguimos associar isso, porque nós pensamos: à medida em que eu ando certo, as coisas darão certo. Mas Ezequias faz o certo e tem um cerco ao redor dele, tentando matá-lo. E agora tentam entrar na mente dele, dizendo: em quem tu está confiando? Como alguém que diz: rapaz, não está falando de Deus, né? Esse Deus de vocês aí, porque isso aí não existe. Esse Deus aí não pode livrar. E aí começam as comparações. Deus não livrou o outro ali, nós invadimos, por que vai livrar vocês? Não é o mesmo Deus de Israel, vocês aqui? Como é que é isso? Começa a minar a mente. Eu não sei se o inimigo tem feito isso, tem minado a sua mente. Começa a dizer assim: tu achou que aquela palavra do culto era para ti? Olha quantas pessoas tinha lá, umas 500 pessoas. Tu acha que Deus foi lá e falou contigo? Isso já veio na tua mente? Já veio? A palavra de Deus é tão poderosa que ela é falada para milhares de pessoas, mas ela encontra o coração e ela ministra segundo aquilo que você precisa, porque ela é uma palavra viva, por isso que é pregada há mais de 2000 anos essa palavra, e sempre ela é nova. Você pode vir toda quarta, e toda quarta eu pregar o mesmo texto, e toda quarta você sai diferente, porque esse é o poder de uma palavra viva. Aleluia! Às vezes o inimigo vai tentar distorcer também o que você pensa a respeito de Deus. Segundo Reis 18:25, ele diz: vocês confiam no Senhor? Foi Ele mesmo que mandou a gente aqui.
Olha que homem terrível. É o Deus dos Hebreus, né? Foi ele, mandou a gente aqui para invadir aqui. Foi ele mesmo. Tem alguns pensamentos que pairam em nossa mente às vezes, que fazem a gente duvidar. Sim, gente, eu tô sentindo uma angústia, estou sentindo uma coisa, eu acho que, não sei, mas eu acho que uma coisa ruim está vindo aí. Acho que Deus me abandonou, acho que Deus não me ouve mais. Ai, não sei, parece que não está funcionando. E aí nós começamos a ouvir o que o inimigo está dizendo. A estratégia do inimigo é o quê? Primeiro, fazer você duvidar de que foi ele que falou contigo. Depois, fazer você acreditar de que ele mesmo está contra você. É a mão de Deus pesando sobre mim. E eu preciso dizer que nem todo sofrimento é punição, gente. Nem todo sofrimento, nem toda doença é ataque espiritual, nem toda dificuldade é consequência do pecado pessoal, nem toda perda significa ausência de Deus. Pelo amor de Deus, nós vivemos num mundo marcado de finitude, nós estamos marcados pela liberdade humana e pelo nosso livre-arbítrio. Coisas ruins também acontecem. Cuidado para não espiritualizar tudo, porque daqui a pouco, não, eu estou aqui na presença de Deus, eu fiquei doente, não, eu tenho um pecado. Não tem nada a ver com isso. Mas existem provas. Existem. E talvez você esteja num cerco agora. A coisa está tentando se fechar para você desacreditar no teu casamento, fazer você desacreditar no ministério, no teu chamado, fazer você desacreditar. Não foi Deus que me chamou, porque se Deus tivesse me chamado, eu não estava nessa pindaíba que eu estou aqui, eu não estava nessa situação que eu estou aqui. Não pode. Olha só aqui dentro da minha casa. Olha que luta dentro do meu. Eu acho que é Deus pesando a mão sobre mim. Tem alguma coisa. Aí já começa, é maldição familiar, isso é uma coisa lá do meu pai. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Você rompeu. Você só está vivendo um momento de cerco. E o que precisa é não deixar o inimigo entrar na tua mente de que Deus não está com você nesse momento. E a terceira arma que ele usa é um banco de dados das derrotas. Em 18 de 2 Reis 33, 35 ele diz: olha, Amate caiu, Arpade caiu, Servaim caiu, Samaria caiu. Por que tu acha que tu não vai cair? Tem um monte de gente que já saiu da igreja. Por que tu acha que não vai ficar? Tem um monte de gente que morreu com menos doença. Tu acha que tu vai viver? Tem um monte de casamento aí que acabou por muito menos. Você acha que o teu vai sobreviver? Satanás lança tudo isso aqui. Quem sabe você está num cerco porque você diz assim: pastor, pelo amor de Deus, é tudo isso que eu tenho recebido diariamente, eu estou trabalhando, esse negócio está na minha mente. Sabe o que eles faziam? Eles falavam na língua comum do povo, alto, para que as pessoas se revoltassem contra Ezequias, o rei, colocando uns contra os outros. Se você olhar para a vida de Jó, a esposa em algum momento disse assim: rapaz, morre, porque olha, tua situação está difícil, amaldiçoa teu Deus e morre. Tem vezes que a própria família não vai entender o posicionamento que você está tomando, mas se você tomou um posicionamento de quebrar a idolatria, de começar uma nova etapa da sua vida, de começar algo novo, vai ter um cerco sim, mas um milagre que vai acontecer, eu estou para te contar, vai ser algo extraordinário que você nunca viveu na sua vida. Quer viver o sobrenatural? Fica firme no propósito. Aleluia. Meu Deus, você não pode confundir precedente com profecia, porque se aconteceu com outro, não precisa acontecer com você. Toma cuidado. A gente está procurando problema, está passando a mão nas costas. Ai meu Deus, um caroço. Ah, Jesus. Ah, não. Ah, é câncer, eu já sei. Tem gente que já está profetizando coisa ruim. Não, porque eu conheci um cara que tinha um negócio desse, nem era tão grande assim, meu Deus, deu 2 semanas, morreu. Tem gente que é só tragédia. E começa a... Ah, não. Quando a gente entra numa crise dessa aqui, não tem, olha. Eu vi, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com o meu cunhado lá, eles começaram assim, começou uma briguinha dessa aqui, daqui a pouco estava separado. Vai acontecer com a gente também. Cuidado com as notícias ruins que você acumula. Por quê? Porque precedente da vida dos outros não é profecia sobre a sua vida. Quem você está ouvindo? Quem é que você está ouvindo?
Você está olhando para o cerco que está ao teu redor, mas não esqueça quem está com você dentro da muralha. Não esqueça quem está contigo. Nunca esqueça quem te fortalece. Por mais que Deus possa estar em silêncio por um momento, Ele está ainda no barco, aleluia. Em algum momento Ele se levanta. E vai ter mais uma coisa que vai acontecer. Se Ele não conseguir fazer você duvidar de Deus, duvidar da palavra de Deus sobre a tua vida, fazer você acreditar que tudo que aconteceu na vida do outro vai acontecer na sua, quando nada dessas ameaças funcionarem, aí entra a sutileza. Ele começa a oferecer conforto. Gente, se vocês aceitarem, vocês vão ter vinho, pão, fartura, água. E ele começa a descrever um monte de coisa boa que parece que a gente está lendo Deuteronômio. É só bênção. Se vocês aceitarem, é fechar um acordo. Sabe, é muito parecido com um negócio assim, se me adorares, assim, uma batidinha de joelho no chão, assim, tá. Te darei todos esses reinos do mundo, se prostrado me adorares. Ele sempre vai querer negociar com você. Vai parecer confortável, vai parecer de que é bom, mas existem algumas prisões que não oferecem correntes, oferecem confortos. Algumas prisões não mostram correntes para vocês, é o conforto, e o conforto traz prisão. Se prostrado me adorares, se você fizer, se você, sabe, dá uma afrouxadinha aí nessa santidade, se você não precisa ser tão cristão assim, né? Ele chega oferecendo alívio. É uma vez só. Se você aceitar, permitir que a gente entre, tudo vai mudar, o alívio vai chegar. Mas eu quero dizer para ti que alívio não é a mesma coisa que cura. Não é. Entre a cura e o alívio momentâneo, o que você que deseja? A cura. Mas por que nós sempre buscamos o alívio? Buscamos o alívio nas coisas, e por isso que há muitas pessoas que, quando estão sob pressão, elas voltam para os seus pecados antigos. Porque os pecados antigos, compras compulsivas, pornografia, uso de substâncias, agressividade, tudo isso não é bom, mas momentaneamente causa para a pessoa prazer. Então tá pressão. O que acontece? As pressões tentam te levar para os teus pecados antigos. As pessoas dizem, não aguentei, fui lá, comprei, usei, cheirei tudo que eu podia cheirar, passei a noite, bebi, prostituí, tá. Já percebeu? Quando o cara, ele tá ali, tá firme, daqui a pouco, desiste, cai. Ele busca um alívio momentâneo, mas acabou entrando dentro da prisão. Não negocie com Satanás, não negocie com o terrorista, não faça negócio, porque você sempre vai perder. Continue firme na sua posição. O momento decisivo da primeira mensagem aqui, chega a mensagem para eles. Mensagem dita, olha, em quem você está confiando? Zombando deles. Só que Jerusalém não responde. Eles ficam em silêncio. O inimigo afronta, o inimigo ameaça, o inimigo oferece, mas eles estão quietos. Silêncio. Nem todo pensamento merece debate. Nem toda afronta merece resposta. E nós precisamos aprender isso. Às vezes nós só precisamos calar e esperar o tempo certo. E é difícil, principalmente dependendo de alguns brios, né? Não falou, é na hora, meu irmão. Eu já respondo, é aqui, pá. Cuidado. Eles ficam em silêncio. Aí, eles fazem com que o rei vá buscar o Senhor. Hoje, eu quero finalizar a mensagem até esse ponto. Na semana que vem, eu quero continuar o desfecho da história, mas esse é um ponto que eu quero fechar aqui contigo hoje. Porque não vou deixar você na expectativa do que vai acontecer, mas o segundo episódio de quarta-feira que vem
Promete muito. O que estava acontecendo é que a Síria não estava sozinha ali. Existia um outro personagem que estava atrás do cenário. E eu quero que você lembre disso. Sabe, eu vou apelar à infância de alguns aqui. Apesar de que saiu um live action mais atual. Quem lembra daquela cena do Rei Leão? Ele está acuado. Ele é pequenininho, leãozinho, e as hienas estão ao redor dele. Uma fábula. E as hienas estão chegando e ele... Eu preciso fazer alguma coisa. E ele começa a tentar urrar. E sai um miado, porque ele é um filhote. E eles começam a rir, a zombar. O que estavam fazendo aqui, Senaqueribe? O que estava fazendo aqui? Eles estavam zombando do leãozinho de Judá. Eles estavam zombando. E aí você vai vendo o filme, e o leãozinho vai tentando urrar, e cada vez que ele urra, sai um miado, e as hienas riem muito daquilo. Mas de repente os olhos delas já são outros. O leãozinho se enche de força, e quando ele urra novamente, sai o maior urro que se podia ouvir. E elas começam a tremer, e nem mesmo ele acredita. Mas quando ele se enche de coragem, ele vê pulando por cima dele o pai vem e resolve tudo aquilo. Sabe o que esse texto nos ensina? Que quando nós permanecemos firmes fazendo a nossa parte, chega um momento em que o Pai, em que o leão da tribo de Judá, em que aquele que é o grande, aquele que é o poderoso, aquele que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele se levanta e ele vem lutar as tuas batalhas. Aleluia, coloque-se de pé comigo por gentileza. Talvez o que a gente precisa entender nessa noite é que o próprio inimigo te deu a resposta. Como isso, pastor? O que eles começaram dizendo? Em quem está a tua confiança? Essa é a resposta para você hoje. Satanás quis usar isso para tirar a tua fé. Em quem está a tua confiança? Está confiando em A, está confiando em B, está confiando em C. Quem está confiando? Tu não vai acreditar que... Não sei, pastor, se alguma vez o inimigo já tentou dizer, tu não vai confiar na igreja, tu não vai confiar nos irmãos, tu não vai confiar de que essas pessoas vão te ajudar. Mas é o que ele envia para nossa mente muitas vezes. Tu não vai. Em quem está a tua confiança? Mas o Senhor quer que você pegue essa palavra e faça essa pergunta sincera para você: em quem está a minha confiança? Em quem está a minha confiança? Porque nós não confiamos em carros nem em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. A minha confiança não está no dinheiro da minha mãe, do meu pai, no dinheiro do banco. A minha confiança não está em outra coisa. A minha confiança está no Senhor. Porque se tudo me faltar, pai, mãe desampararem, amigos não tiver mais, sistema econômico quebrar, se todas as coisas derem errado, uma nova pandemia acontecer, todavia eu confiarei no Senhor. Porque pode não ter as videiras, não pode ter as oliveiras, as vacas da malhada arrebatadas, não importa aquilo que descreve Abacuque, mas ele termina dizendo: todavia eu, aleluia, confiarei no Senhor. Eu não sei o cerco que você está vivendo, mas tenha batalhado na sua mente tentando fazer você desistir, e eu sinto de Deus de dizer isso para ti hoje. Um cerco tão desgraçado fazendo você querer desistir do teu casamento, desistir do teu trabalho, desistir da cidade. Você quer ir embora daqui, você quer sumir. E algumas pessoas pensam em desistir da sua própria vida. Não importa o cerco que você está vivendo, Deus vai trazer a resposta para você. Senaqueribe não vai vencer, a Síria não vai entrar nos teus muros, porque os teus muros têm um Senhor dos Exércitos dentro dele. Se Deus falou contigo de alguma maneira e você precisa de uma oração, sai do teu lugar enquanto
nós louvamos ao Senhor e vem diante desse altar, faz aquilo. Eu já vou dar spoiler do capítulo 2, porque Ezequias faz isso, ele vai ao templo, aleluia. Vamos ao templo, vamos ao altar, e o Senhor tem resposta para mim e para a sua vida. Venha, se o Senhor falou contigo, venha em nome de Jesus.